Ah, Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com a grande potência e com o teu braço estendido. Não te é maravilhosa coisa alguma, que usas de benignidade com milhares e rendes a maldade dos pais no seio dos filhos depois deles. O grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, grande em conselho e magnífico em feito, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Que puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, assim em Israel, como entre os outros homens, e te fizeste um nome, qual tu tens neste dia. E tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito, com sinais e com maravilhas, com mão forte e com braço estendido e com grande espanto. E lhes deste esta terra que juraste a seus pais que lhes havias de dar, terra que emana leite e mel. E entraram nela e a possuíram em herança, porém não obedeceram a tua voz, nem andaram na tua lei. Tudo que lhes mandaste que fizessem, eles não fizeram, pelo que fizeste que lhes sucedesse todo este mal. Eis aqui os valados, já vieram contra a cidade para tomá-la, e a cidade está dada na mão dos caldeus que pelejam contra ela por causa da espada, da fome e da pestilência. E o que falaste se fez, e eis aqui o estás presenciando. Paz, Igreja Apacentar, tudo bem com todos? Eu espero que sim. Nos últimos dias, nós fomos surpreendidos por algumas notícias tristes, cada um dentro das suas particularidades, dos seus contatos, mas também fomos surpreendidos por notícias que nos trouxeram felicidade. Recuperação de pessoas, bênçãos, que eu tenho certeza que os irmãos receberam e têm sim motivos para agradecer. Nesse momento de oração, especificamente, nessa terça-feira, nós faremos tradicionalmente uma reflexão breve de um trecho da Palavra de Deus. E nesse dia, nós estaremos retirando esse trecho do capítulo 32 de Jeremias, que é o capítulo que nós estivemos usando para a reflexão da Palavra nesse dia. E diz assim no versículo 43 do capítulo 32: E comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vós dizeis: já está tão deserta que não há nela nem homem, nem animal, está dada na mão dos caldeus. Esse versículo expressa a situação daquele momento, daquelas terras. Ninguém dava nada por aquelas terras mais. O povo de Jerusalém e o povo de Judá estavam sendo levados cativos à Babilônia por força e por consequência dos seus próprios pecados. Mas nesse trecho especificamente, existe uma mensagem que nos serve hoje como uma grande porção de reavivamento da esperança que um dia o Senhor Jesus colocou em nosso coração. Eu estou falando de promessas feitas pelo Senhor, de coisas que Ele prometeu restaurar, restituir, reerguer nas nossas vidas, ou na nossa família, ou na nossa vida financeira. Eu não sei exatamente o que o Senhor lhe prometeu, mas de uma coisa eu tenho certeza. O que a Palavra de Deus está nos dizendo nessa noite é que existe uma situação, uma condição específica para aquele lugar e para aquela situação. Mas essa situação e essa condição, embora seja de total escassez, de total abandono, ela não é definitiva. Ela não vai ser definitiva.
e nós iremos entender um pouco, destrinchar um pouco mais esse assunto. No versículo 42, que é o versículo que antecede o que nós lemos, diz assim: porque assim diz o Senhor, como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre eles todo o bem que eu falo a respeito deles. Essa é uma promessa do próprio Deus que nos trouxe e nos mantém uma palavra que inicia a história do universo como algo que era sem forma, vazio, repleto de uma total escuridão, e que num piscar de olhos, aliás, no decorrer de uma única palavra, tudo isso se transformou, gerou vida, gerou habitação para nós, seres humanos, a melhor criação de Deus. E assim, a mensagem que eu gostaria de trazer à Igreja Batista Apacentar nessa noite, e inclusive reforçar no meu coração algo que eu recebi da parte do Senhor, é justamente isso. Existe sim uma situação degradante, uma situação de escassez, uma situação de destruição. Existe esse cenário. E tudo isso existe conforme a permissão do Senhor. No caso daquele povo, o povo de Jerusalém e o povo de Judá, tudo isso aconteceu em detrimento dos pecados terríveis que esse povo cometeu e pela não audição às profecias que o Senhor enviava, aos avisos que o próprio Deus enviava através de muitos dos seus servos, os profetas. No nosso caso, o Senhor sabe o cenário que nós nos encontramos. O Senhor sabe quais são as nossas reais expectativas em relação a esse cenário que está destruído, aparentemente. A situação e a condição pela qual nós entramos nesse cenário, o Senhor também sabe. Mas o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é essa grande lição, essa grande mensagem de esperança que o Senhor nos traz nesse dia. E uma mensagem de esperança que nos faz observar a situação que Ele permitiu que acontecesse, que Ele permitiu que existisse. Ou seja, aquele povo estava naquela situação através de algo que foi movido pelas próprias mãos de Deus. Esse mesmo Deus que ocasionou essa condição degradante estava dizendo que não iria ser permanente. Ela iria ser transformada em algo bom, em algo que simbolizasse o resgate de um povo, o retorno de um povo para uma terra que não seria mais a mesma terra, seria uma terra frutífera, seria uma terra próspera, seria uma terra que as pessoas gostariam de comprar, adquirir um dia. Então, essa mesma palavra chega para cada um de nós, como servos do Senhor que somos, através da rica mensagem de que existe um cenário de destruição, existe, e esse cenário faz parte do processo de Deus nas nossas vidas. Essa semana eu li uma frase muito interessante e eu compartilhei nas minhas redes sociais, que quando nós pedimos um milagre ao Senhor e é da vontade do Senhor que esse milagre chegue até nós, essa na verdade é a maior testificação de que nós receberemos, é quando a palavra de Deus está em nós e é quando a vontade de Deus também está dentro da nossa vontade. E essa postagem falava a respeito justamente disso. Quando nós pedimos algo que o Senhor já autorizou e nós iremos receber, Deus não nos dá automaticamente esse milagre antes de nos ensinar algo muito valioso, mensagens, aprendizagens que irão nos ajudar não só a receber essa bênção, mas a reter essa bênção. E é por isso que o Senhor faz dessa forma, porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabe que somos volúveis, Ele sabe que somos fracos, Ele sabe que nós estamos sujeitos às corrupções, às distrações desse mundo. E é por isso que Ele procede dessa forma, porque o Senhor deseja que nós recebamos a bênção e que nós retenhamos essa bênção, de forma a glorificar o Seu nome e a dar continuidade à obra que o Senhor um dia gerou dentro de nós. O que o Senhor fala a esse povo é a mesma coisa que o Senhor fala para nós na atualidade. O Senhor está nos convidando a olhar o cenário e a perceber que esse cenário faz parte do projeto dele para nós, faz parte do processo que nos levará a adquirir a bênção e a reter essa bênção nas nossas vidas, de maneira que a usemos para a glória do Senhor. Nós podemos verificar ainda no capítulo 37 de Ezequiel a situação que esse profeta vive, que todos nós conhecemos muito bem.
ele é conduzido a um vale de ossos secos e lá ele recebe instruções do Senhor. E no versículo 2 desse capítulo de Ezequiel, que é o capítulo 37, fala que a situação dos ossos não era apenas de sequidão. Essa palavra caracteriza esses ossos como sequíssimos, ou seja, a situação era terrível, era de uma morte constatada por qualquer pessoa. Às vezes a gente precisa de um médico que constate um óbito, né, para fins burocráticos. Nesse caso, essa morte, ela estava sendo constatada a olho nu, era algo muito evidente, a situação era extremamente degradante. E o que eu quero deixar para os irmãos nessa noite, da parte do Senhor, é que existirão situações desesperadoras e degradantes, sim. Existirão situações de total desesperança, total. Só que eu gostaria de dizer aos irmãos mais uma vez e reforçar na mente dos irmãos, isso faz parte do processo, isso não é o fim. Isso aí é só uma parte do processo de conquista e de vitória que o Senhor tem para as nossas vidas. E esse próprio capítulo testifica isso. O Senhor fala no versículo 6 de Ezequiel 37, porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Tudo isso serve também para que a identidade do nosso Deus não seja contestada nem por nós e nem por ninguém. Quem passa por essa experiência de profetizar sobre ossos secos e ver a glória do Senhor se manifestando através da vida e da vida abundante do Espírito Santo de Deus, não vai mais contestar quem é esse Deus. Não vai mais contestar o poder de um Deus que pode realizar o impossível, porque ele já viu com seus próprios olhos e pela fé que o impossível não é definitivo para o nosso Deus e, portanto, ele não é definitivo para nós que somos herdeiros de vitórias desse Deus. Amém, igreja? Essa é a mensagem que o Senhor quer trazer para nós. O Senhor está dizendo: não despreze a sequidão, não despreze o deserto, não despreze, não banalize a situação terrível que você está vivendo, mas não seja escrava dessa situação. Observe essa situação, porque vai ser preciso você observar ela e você constatar que ela existe, porque no momento em que eu fizer nova todas as coisas, em que eu fizer a roda girar e a página também virar, você vai ver que essa situação serviu de referencial para o novo, para aquilo que eu estou trazendo como novidade, que vai fazer você só lembrar do estágio anterior como forma de me glorificar e de dizer para todo mundo que eu sou Deus, que eu sou o Senhor que faço o impossível, e eu sou sim capaz de trazer você para esse lugar de prosperidade, para esse lugar de vitória, e fazer com que você mostre para as pessoas quem é o Deus que você serve, que você proclame a minha glória, proclame o meu poder para todos, e que todos vejam, mesmo que você não fale, que eu sou Deus que faço na sua vida, e que essas pessoas também desejem que eu faça na vida delas e me receba como Senhor e Salvador, como Jesus, o Todo-Poderoso e o Nazareno que eu sou. Amém? Vamos orar? Todo-Poderoso Pai da eternidade, Deus de Israel, nós queremos apresentar as nossas vidas, as nossas causas e as nossas esperas ao Senhor, com a certeza de que Tu és Deus que é capaz de fazer nova todas as coisas, que é o Deus que hoje nos mostra o vale de ossos secos, porque o Senhor deseja que esse momento fique registrado na nossa mente, na nossa vida, porque ele será um lugar onde haverá uma virada, onde todos irão perceber que a vida pode fluir sim de vale de ossos secos, que uma grande plantação pode fluir sim de uma situação degradante, de uma cidade deserta, de um povo que foi levado cativo, de um lugar que todos irão ter interesse no futuro. Esse é o nosso Deus, o Deus ao qual servimos, o Deus que faz nova todas as coisas, o Deus que nos fala: este cenário que você vive hoje não é definitivo, mas é necessário que você enxergue e viva o contexto desse cenário, para que você me renda louvores, para que você perceba com seus olhos e com a sua fé que eu sou Deus capaz de realizar mudanças, e que você aprenda com todos os processos a que eu lhe submeti, e que eu desejo que sirva de referência para que você não despreze e nem perca
perca o novo que eu tenho para a sua vida, mas que você retenha a bênção que eu destino para você. Em nome de Jesus, nós queremos declarar que o Senhor é Deus sobre todos os impossíveis da nossa vida, e tudo que percebemos hoje como algo irredutível, como algo imutável, como algo decidido através do fracasso e da derrota, nós entregamos ao Senhor como algo que está acessível às tuas mãos para ser transformado em novo, para ser transformado, meu Deus, em vitória, para ser transformado, meu Deus, em testemunho para a vida daqueles que estão ao nosso redor e que com certeza dobrarão seus joelhos e declararão com a sua voz, com a sua língua, que o Senhor Deus é capaz de realizar maravilhas, porque realizou maravilhas na nossa vida. Nós, em nome de Jesus, Pai, apresentamos ao Senhor todas as nossas questões, reconhecendo o teu senhorio sobre elas e declarando que o Senhor é Deus, que o Senhor é santo, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é poderoso sobre todas as coisas. Nós, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai. Te agradecemos, meu Deus, por todos os processos a que o Senhor nos submete, porque mesmo que estejamos hoje num processo onde observamos sequidão, onde observamos desertos e cidades assoladas, nós podemos sim saber que esse momento nos servirá como uma grande aprendizagem. Quando o novo chegar, nós lembraremos de tudo isso, rendendo louvores ao Senhor, rendendo glórias a Jesus e crendo cada vez mais que o Senhor é Deus que promete e cumpre aquilo que promete. Em nome de Jesus, eu entrego ao Senhor a causa dos teus filhos, eu entrego ao Senhor a causa da Igreja Batista Apacentar e declaro em nome de Jesus sobre todos os vales de ossos secos que haverá sim profecia para a chegada de carne, para a união de ossos sequíssimos, profecia para o surgimento de tendões, para o surgimento de pele, profecia, meu Deus, para que os 4 ventos do teu Espírito venham sobre nós e faça nova todas as coisas, e faça viva e faça abundante. O mesmo eu profetizo sobre a situação de cada família, sobre a situação de cada filho teu, sobre a vida de pessoas que estão ao nosso redor e muitas vezes, Deus, passando por esse vale de ossos secos. Eu profetizo, nós profetizamos em nome de Jesus e entregamos, Pai, as nossas necessidades ao Senhor, como quem entrega a um Deus que nos traz hoje uma palavra de esperança, uma palavra de vitória, uma palavra de virada e de regozijo. Por isso nós nos alegramos, Pai, com antecedência, e nós agradecemos ao Senhor com antecedência, porque esse cenário degradante não vai permanecer. O Senhor tem promessa sim de restauração e nós tomamos posse dela, e nós queremos inclusive fazer uso dessa promessa quando nós recebermos a vitória que o Senhor tem para nós, porque não queremos ser, meu Pai, aqueles que esquecem do Deus Todo-Poderoso que nos inseriu nesse cenário de vitória. Nós queremos ser aqueles que lembram do Senhor e testemunham do Senhor e continuam vivendo a verdade do Senhor, buscando ao Senhor, obedecendo os teus estatutos, obedecendo a tua palavra e atentando para aquilo que o Senhor tem para nós, os teus propósitos. Em nome de Jesus, glórias sejam dadas ao Todo-Poderoso, ao grande eu sou, ao Deus de Israel, capaz de fazer o impossível e de ter o desejo de fazer o impossível em nossas vidas, em nome de Jesus, porque nunca se ouviu e nem nunca se viu um Deus que trabalhasse tanto por aqueles que nele esperam. Amém. Ele é o nosso intercessor à destra de Deus Pai. Seu ministério hoje é o da intercessão. Ele é sacerdote para sempre e vive para interceder. Nós somos chamados a partilhar do seu ministério, pois somos seu corpo, através do qual flui graça abundante em tempo oportuno para cada necessidade. Quando entramos em oração, passamos automaticamente da esfera material para a esfera espiritual. O intercessor passa a ver como Deus vê, isto é, ver o invisível como se já fosse visível, ver as coisas que não existem como se elas já existissem. A promessa ainda não se manifestou, mas está patente aos olhos. A falta do cumprimento da oração intercessória leva à miopia espiritual.
Uma igreja que não consegue ver no reino do Espírito tem duas opções: vê apenas as circunstâncias ao redor, sente-se fraca e incapaz de mudá-las. Graças e paz, amados. Nós vamos fazer aqui uma breve síntese do capítulo 32 de Jeremias. E eu gostaria que os irmãos pudessem me acompanhar. Eu acredito que os irmãos vêm acompanhando todo o estudo do livro de Jeremias, né, que está sendo ministrado. E hoje nós vamos falar do capítulo 32, né, fazer um pequeno resumo aqui. No capítulo 32, Jeremias ele se encontra preso em Judá, no palácio do rei Zedequias, e o rei prende Jeremias simplesmente porque Jeremias estava pregando a palavra de Deus da maneira verdadeira, como deve ser, né? Falando aquilo que Deus realmente falou. Nós podemos aprender aqui que no início aqui do texto de Jeremias 32, nós podemos aprender que muitas vezes a palavra está sendo ministrada, né, para a nossa vida, para a vida da igreja, e a palavra de Deus ela é viva e eficaz, né? Deus é um Deus de amor e é um Deus de justiça. Então, muitas vezes a palavra não é aquela que eu quero ouvir, né? A palavra está sendo ministrada e ela toca no meu coração, mas toca de uma forma que não era aquilo que eu gostaria de ouvir. E assim aconteceu com o rei Zedequias, e por isso ele fica agoniado com isso, e aí ele discute com Jeremias, diz a Jeremias: por que você me fala isso, que os babilônios vão invadir Jerusalém e que nós vamos ser entregues na mão dos caldeus e tal? E Jeremias insiste com ele que essa palavra é a palavra do Senhor e que eles deveriam, né, se render aos babilônios. Então ele não acredita e prende Jeremias, né? Então aí, para a gente dar uma resumida, né, você pode acompanhar aí comigo no capítulo 32 de Jeremias. Isso que eu te falei agora está aí do verso 1, né, ao verso 3, né? Na verdade, do verso 1 até o verso 5, na verdade, né? Toda essa discussão de Jeremias com o rei Zedequias. E então no capítulo 6, disse, pois, Jeremias: veio a minha palavra do Senhor dizendo. Isso Jeremias já preso, né, lá no palácio do rei. Eis que Ananel, filho do tio Salum, viria a ti dizendo: compra o meu campo que está em Anatote, pois ti, a quem pertence direito de resgate, compete comprá-lo. Veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor, Amanel, filho do meu tio, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse e de resgate. Compro. Então, quando acontece verdadeiramente ali, Deus fala com Jeremias no pátio ali do palácio do rei, onde ele está preso, e Jeremias até questiona, né, por que Deus, né, vem mandar ele comprar, né, uma terra onde não vale nada nessas alturas, onde ele já está sabendo que toda a Babilônia vai cercar aquele lugar e aquilo ali não vai valer nada. E Deus manda que Jeremias, então, compre aquele lugar. E acontece que, né, Ananel, ele vai até Jeremias
E realmente aí quando Ananel chega lá, ele entende que realmente é a voz do Senhor, né, que mandou que ele comprasse, né? Então, aquela terra ali, Deus manda ele comprar com um propósito, né? E aí, quando Ananel chega lá para vender a terra, então ele entende, né, a palavra do Senhor. Então ele compra essa terra, né? A terra de Anatote, né? Era a terra natal de Jeremias, né? Ele vai e compra, né? Ele obedecendo, simplesmente obedecendo o Senhor, mesmo ele não vendo o que pode acontecer, porque nos olhos carnais e humanos, aquela terra não vale nada, não vai servir de nada. Mas quando Deus fala, ele garante, e ele manda fazer, e simplesmente Jeremias obedece. Talvez seja isso que falta na gente, né? Em mim e em você, obedecer. Quando Deus fala, talvez nós precisamos realmente obedecer. Então ele faz, né? Ele efetua a compra. E aí no verso 9 ele diz assim: comprei, pois, de Hananel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote. E lhe passei o dinheiro, né? 17 ciclos de pratas, né? Provavelmente um preço justo por uma terra naquela época que aos olhos de Jeremias não valia nada, mas quando ele vê que o Senhor era quem está mandando, então ele vai e efetua a compra, né? E aí do verso 10 até o verso 14 diz aí como é, né, toda a transação, como deve ser feita, como deve ser escriturada essa terra. E aí Deus fala aqui como deve ser registrado tudo direitinho, mediante testemunhas e tal. Aí depois você lê aí, né, do verso 10 até o verso 14, aí fala tudo direitinho sobre isso, tá bom? Aí o verso 15 diz o seguinte: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ainda se comprarão casas, campos e vinha nesta terra. Então Deus estava fazendo com um propósito. Aquela terra, ora, não poderia até não valer nada, mas Deus estava dizendo assim: olha, lá na frente, né, as coisas que eu tenho para mim, para você, não é agora, mas lá na frente você vai ver os frutos. Então ele disse assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Ok? Verso 16: depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor dizendo. Aí, né, Jeremias, ele crê naquilo que é dito pelo Senhor. Então ele não espera o milagre acontecer, as terras dar frutos, né, frutificarem, né, a terra valorizar. Não, ele acredita na promessa de Deus. Então ele vai e ora ao Senhor. Aí no verso 16: depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Neerias, orei ao Senhor dizendo: ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o grande poder e com o braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Tu usas de misericórdia para com milhares e retribuís a iniquidade dos pais aos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Então, Jeremias, ele não espera o milagre acontecer para agradecer a Deus em oração. Existem várias promessas de Deus para mim e para a sua vida, que nós já devemos estar agradecendo a Deus todo o tempo, se dirigindo a Deus e agradecer pela promessa dele. Há uma grande promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Amém? Então aí, ele ora ao Senhor aí,
até o verso 24, deixa eu ver, até o verso 24, até o verso 25. E no verso 25 ele diz assim: contudo, ó Senhor, tu me disseste, compra o campo por dinheiro e chama testemunhas, embora já esteja a cidade entregue nas mãos dos caldeus. Mesmo assim, Deus ordenou a ele que comprasse, porque Deus tinha um propósito, né? E Deus tem realmente propósito na vida do seu povo, né? Então vem a resposta de Deus aí, então, para a oração de Jeremias. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: eis que o Senhor, o Deus de todos os viventes, acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Porque na oração de Jeremias, ele é como que se ele duvidasse um pouco, né? Mas ele diz assim: olha, é como você falou, há alguma coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Realmente não há, né? Deus pode todas as coisas. Portanto, assim diz o Senhor: eis que entrego esta cidade nas mãos dos caldeus e nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. Engraçado que Deus, ele age de várias formas que muitas vezes no momento a gente não entende, né? Deus entrega o seu povo nas mãos dos babilônios, né? Muitas vezes para que ele faça um conserto. O que Deus está fazendo aqui é um conserto com o povo que blasfemou contra Deus, traiu a confiança de Deus, né? Ofereceu manjares a outros deuses, né? Então blasfemaram demais contra o Senhor, e por isso aqui Deus está vindo. Se você ler os capítulos anteriores, você vai ver isso, né? Você está acompanhando, você sabe muito bem daquilo que eu estou falando agora. Então Deus, ele traz o castigo ao seu povo em forma de disciplina, né, para que ele faça um tratamento com esse povo. E então ele diz que entregaria, né, nas mãos dos babilônios, né, a toda a cidade de Jerusalém, né? Os caldeus, aí no verso 29, os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela, porão fogo, e a cidade e a queimarão, e as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal, e ofereceram libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Olha aí o que o povo fez, tá vendo? Verso 30, porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal perante a mim, desde a sua mocidade, porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar-me a ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Porque para minha ira e para meu furor me tem sido esta cidade, desde o dia em que a edificaram e até o dia de hoje, para que eu o removesse da minha presença. Por causa de toda a maldade que fizeram os filhos de Israel e os filhos de Judá para mim provocarem a ira, eles e seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, viraram as costas e não o rosto, ainda que eu, começando de madrugada, os ensinava. Eles não deram ouvidos para receberem a advertência. Antes puseram as suas abominações na casa que se chamava pelo meu nome, para o profanarem. Edificaram os altos de Baal
que estão no vale do filho de Inom, para queimarem aos seus filhos e suas filhas a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente que fizesse tal abominação para fazerem pecar a Judá. Engraçado que Deus fala assim, ó, nem me passou pela mente que eles fizessem isso, né? Na verdade, Deus está falando aqui de uma forma que ele não esperava que o povo... Claro que Deus sabia, né? Deus sabia o que eles estavam fazendo, o que eles iam fazer. Mas Deus está falando aqui de uma forma que ele não esperava que esse povo fizesse tudo isso. E aí, como ele fala aqui que não esperava que ele fizesse tudo isso, então Deus aí vem com a sua promessa. Apesar de tudo isso, Deus revela a sua promessa. No verso 33, agora pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca da cidade do qual vos dizeis, já está entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. Eis que eu os consagrei de todas as terras, para onde os lancei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação, tornarei a trazê-los a este lugar e o farei que nele habitem seguramente. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-eis um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo o qual não deixarei de lhe fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles e lhes farei bem, plantá-los-ei firmemente nesta terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor, assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vos dizeis, está deserta, sem homens, sem animais, está entregue na mão dos caldeus. Comprarão campos com dinheiro e lavrarão as escrituras e fecharão com selos e chamarão testemunhas na terra de Benjamim, nos contornos de Jerusalém, na cidade de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades das planícies e nas cidades do sul, porque lhes restaurarei a sorte, diz o Senhor. Queridos, eu queria fechar aqui essa reflexão sobre Jeremias, porque se a gente analisar bem, a gente pode aprender aqui aquilo que Jesus fez por mim e por você. Jesus nos comprou quando eu e você não valíamos nada. Não valíamos nada. Jesus nos comprou com alto preço, queridos. O alto preço que Jesus pagou por nós, sem ao menos a gente valer um centavo. Quando Jeremias recebe a palavra do Senhor para comprar aquelas terras em Anatote, sabendo que aquilo estava tudo cercado pelo rei da Babilônia e que aquilo não valia nada, havia uma promessa de Deus para a vida daquele povo. Deus queria conserto com o seu povo. Assim também é uma promessa de Deus para mim e para você, porque Ele nos comprou, e é uma promessa que está garantida, onde eu e você temos que agradecer a todo tempo. Deus nos promete uma vida eterna, uma vida onde não haverá mais choro, uma vida onde não haverá mais dores, uma vida onde você voltará a desfrutar de uma terra
de uma terra abundante. Queridos, Deus é maravilhoso e a palavra dele nos ensina cada vez que a gente abre ela para estudar. Que Deus possa nos abençoar com essa palavra, porque as promessas dele para o seu povo, ainda que ele venha com a disciplina, ainda que ele venha com a sua ira contra um povo desobediente, contra um povo que às vezes não dá valor àquilo que Deus tem falado, àquilo que Deus tem prometido, e simplesmente abominam a Deus. E existe tantas pessoas hoje que não querem saber ouvir falar de Deus, e estão abominando a palavra do Senhor. Mas que Deus tem grande misericórdia, Ele tem promessa para mim e para você. Que você possa ter certeza disso, que é uma terra prometida para mim e para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.